A Organização Mundial da Saúde pede atenção para mulheres e recém-nascidos nas primeiras semanas após o parto. Essa fase é chamada de puerpério e é popularmente conhecida como resguardo ou quarentena. É um momento importante para apoiar o desenvolvimento saudável do bebê, bem como a recuperação e o bem-estar físico e mental da mãe que experimenta modificações físicas e psíquicas. É no puerpério que a mulher enfrenta momentos de desafios físicos e emocionais, além de ter que lidar com a nova rotina com o bebê. Para ajudar a gente a entender como acontece essa fase e como passar bem por ela, a gente conversa com a médica obstetra Fabiola Maiella e a psicóloga Aline Cardoso. Sejam muito bem-vindas à nossa casa. Coisa boa. Oi, Fá. Coisa linda. Seja bem-vinda. Obrigada, Aline. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E falar de um assunto tão delicado. Hoje de manhã, quando eu comecei a pensar sobre puerpério, né? Eu ainda não tenho filhos, Fá já sabe. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente, para ser mamãe, a mulher é muito valente. É verdade. Porque ela enfrenta muitos desafios, tanto nos 9 meses, né? Sim. Que é uma descoberta de tudo. Mas no depois, não é só a responsabilidade, muita coisa vem junto. O que é o puerpério, Fá? Puerpério, então, é tudo que começa a acontecer a partir da saída da placenta, de 1 a 2 horas após a dectação placentária, e tem uma duração variável, dependendo de mulher para mulher. Pode variar de 42 até 60 dias, tá? E isso vai variar de acordo com o que a paciente está sentindo, de acordo com a amamentação. Então, são várias coisas que vai englobar nesse momento. Existe um ciclo para passar por isso? Por exemplo, começa assim, como que funciona? Normalmente, logo no hospital, a paciente começa, ela estava sob ação hormonal lá no pico. E aí, de repente, os hormônios abaixam de uma vez. Então, ela começa a se sentir ansiosa, porque ela tá ali com o bebê, ela virou mãe, principalmente no primeiro filho, né? Então, ela virou mãe, ela tá ali com o bebê, ela começa a pensar, nossa, eu tô aqui no hospital, eu tô amparada. Eu tenho a minha obstetra, eu tenho a pediatra, eu tenho a equipe de enfermagem, mas e quando eu for para casa? Como é que vai ser? Né? Então, ela começa a pensar tudo isso. Eu vou ter que ser dona de casa, eu vou ter que ser esposa, eu vou ter que ser mãe. E aí, como é que vai dormir? Porque, numa média, o bebê, claro que a amamentação é livre demanda, mas no começo o bebê ela vai amamentar de 3 em 3 horas, depois ela tem que fazer o neném dormir, e aí, que horas que ela dorme? Né? Então, junta tudo isso, né? E aí ela começa a ficar uma sensação assim de, se ela não tiver um amparo, principalmente da família, né, do parceiro e tudo que engloba, ela começa a sofrer uma ansiedade que a gente vai ter que saber diferenciar. É baby blues? É depressão pós-parto? Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho. E é interessante, né? Porque a Fá já começou a falar dessa parte emocional, mas na parte física, né? A mamãe fala assim, é a barriguinha, dá a diástase, às vezes demora para voltar, o ciclo menstrual, enfim, é muita coisa na cabeça. Sim. E eu acho que vem tudo isso junto mesmo. E ela falou aqui do baby blues. O que é o baby blues e qual que é a diferença dele para uma outra doença? É super importante que essas mamães e toda a rede de apoio fiquem atentas, porque o baby blues é sim diferente da depressão pós-parto, né? O que é o baby blues? Blues, melancolia, tristeza. Então é um período que essa mulher vai ter um choro fácil, uma sensação mesmo de tristeza, né? Porque ela vem de um momento de muito cuidado, né? Todo mundo paparicando aquela barriga, aquela gravidinha. E de repente ela se pega com aquele bebê no colo, sem saber, né? Eu tô cuidando bem desse bebê? Eu tô fazendo certo? Porque a gente ainda tem toda essa pressão mesmo em cima da mulher, que tem que ser a mulher perfeita, a mãe perfeita. E, né, será que eu tô dando conta? Será que eu tô fazendo tudo certo? Sim. Então, ela se pega nesses momentos, às vezes de muita insegurança, de muita tristeza, sem saber o que fazer.
E muito por conta da oscilação hormonal, que é super importante, né, Sim, Fabíola, a gente entender exatamente, isso, né? Exatamente. O puerpério, ele acontece o baby blues por conta dessa oscilação hormonal. Então, por exemplo, assim, é natural que toda mulher passe pelo menos alguns dias assim. Sim, é o que a gente costuma falar, assim, pode durar a partir de uma semana até 2 semanas, 1 mês. Isso é fisiológico, pode acontecer. A paciente fica triste, fica chorosa e cabe ao médico obstetra avaliar. Por exemplo, logo após o parto, ela vai passar dentro de 7 a 10 dias em consulta. Então, a gente vai avaliar. Poxa, eu já passei 9 meses, né, fazendo consultas, no início mensais a essa paciente, depois semanais, e eu vou entender, essa paciente não está normal, tem alguma coisa, o olhar está distante, tem alguma coisa ali que está causando essa ansiedade. E aí, a gente começa a entender, olha, você não está sozinha, então acaba encaminhando para psicóloga, de repente a psicóloga encaminha também para psiquiatra, e aí nós vamos fechar o diagnóstico. É um baby blues? É passageiro? Ah, não, ela assim, foi acolhida, ficou bem, colocou as ideias no lugar, sabe que tudo de pouquinho vai se resolver, ela vai ficar bem. Ah, não, ela tá chorosa, ela às vezes até rejeita o bebê. Então, isso acaba ficando muito triste, né? E assim, a família toda. Então, de repente, até às vezes o parceiro entra em contato com a gente, tentando uma medicação, tentando alguma coisa para poder fechar esse diagnóstico e fazer com que a paciente fique bem. E isso é muito comum, porque eu acho que ao mesmo tempo que a mulher está sentindo, né, essa explosão toda, ela também sente a culpa, né? Mas eu não podia estar assim, mas eu não... Acontece muito isso? Muito, muito. E eu gosto muito de fazer essa comparação do baby blues com a TPM. A gente tem aí na literatura que 80% das mulheres sofrem TPM. Sim. Mas de maneira diferente. Umas com sintomas muito fortes e outra com sintomas mais leves. O baby blues é a mesma coisa, né? E ele, da mesma forma que a TPM, da mesma forma que ele chega, ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Que bom. Léo, tem uma perguntinha pra vocês e a gente já continua esse assunto aí. Tem uma perguntinha. A gente sabe que nesse período, né, como vocês estavam falando, é um período muito, muito complicado, né, pelo que eu estou entendendo aqui. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade também ainda um pouco machista em relação aos companheiros e a quem está ao lado da mulher. O que o parceiro pode fazer para melhorar essa fase da mulher? Não só na questão de medicamento e tal, mas na convivência, no viver junto, no se mostrar mais para sua esposa, enfim, para sua parceira. O que o parceiro pode fazer em relação a isso? Eu acho que assim, o parceiro, num primeiro momento, ele tem que estar ajudando de qualquer forma, ou trocando uma fralda, dando um banho, pegando a criança para ninar e fala para ela, olha, o bebê dormiu, você também vai dormir. Vai descansar, porque senão você vai ficar sobrecarregada. Então, de repente, lavar uma roupa, passar uma roupa, fazer uma comidinha, não é, assim, de grandes esforços para um parceiro, né? Então, eu acho que isso vale a pena o marido poder ajudar. E eu acho legal, hoje eu estava conversando com uma moça, né? E ela falou assim, Bi, quando eu tive minha filha, eu fiquei um pouco assim, né? E ela falou, e teve uma hora que eu olhava para ela e falava, nossa, não é possível, será que eu tô fazendo certo? Será que ela é minha mesma? E minha mãe olhou, eu achei bonitinho que ela disse, falou assim, filha, você precisa dormir. E ela falou, e eu percebi que eu não tinha dormido até então. Eu já estava no 3º, 4º dia em casa e eu não tinha dormido, tipo, de descansar. Eu fechava o olho, eu já acordava. E a mãe falou, enquanto você não dormir mais de 10 horas, eu não vou deixar você cuidar dela. E é gostoso você ter alguém que perceba isso. Eu acho que isso é fundamental, né? Precisa. Exatamente, a rede de apoio, né? O quanto é importante que o marido, né, ou a mãe ajudante, a tia que está ali com a mãe mais perto, né? Ter esse cuidado com essa mãe que precisa tanto, né? Precisa. Porque a privação de sono é algo
Que prejudica a alimentação. prejudica Muito. Pode evoluir para uma depressão? Sim, uma alimentação rica assim, em carboidratos, em gorduras, prejudica até no período pós-parto, principalmente se for uma cesárea, né? Prejudica a cicatrização e também prejudica no retorno normal dos hormônios também. Então, tudo isso está envolvido. Alimentação, sono, vira uma mistura mesmo. E se a gente pega uma depressão, como a gente faz com remédio? Existem medicações, né? Sim, existem medicações e aí sim, na maioria dos casos, se essa paciente for diagnosticada com depressão, ela vai precisar de acompanhamento medicamentoso e acompanhamento psicológico. Ai, minha gente. Mas tem solução, viu? Tem solução. Tudo tem solução. Tudo tem solução. Léo, a gente tem um depoimento? Temos um depoimento muito, muito emocionante mesmo, que a gente vai mostrar para vocês agora. Dá uma olhada aí. Olá, eu sou a Cristiane. No meu primeiro puerpério, eu me fechei e vivi completamente a mãe. Escovar dente, pentear cabelo, tomar banho, lavar o cabelo. Não fazia mais parte da minha rotina, quer dizer, eu me anulei. Esqueci completamente de mim e me dediquei ao meu bebê. Como foi pra mim maravilhoso, desde o parto, eu achava que minha vida ia girar em torno disso. Eu falo que o puerpério dura aí por volta dos 40 dias, tem umas que me falam até 3 meses. O meu acho que estendeu um pouquinho mais. Já a segunda gestação, eu brinco que ela me trouxe o mundo. Ela me trouxe uma vontade de me mostrar para o mundo. E foi onde eu comecei a me dedicar mais ao meu trabalho, aos meus projetos, coisa que eu tinha completamente, assim, praticamente parado nesse período de final de gestação do primeiro filho até a segunda gestação. Eu fui uma mulher mais agitada, mais preocupada, mais histérica. Eu gritava muitas vezes, porque era a forma que eu tinha de me expressar. E hoje, quando Luan já tem 3 anos, né, que eu começo a respirar e a me ver de novo como mulher. Que bonito isso da Cris, que a gente consegue perceber na forma como ela vai contando a história que ela tá revivendo aquilo na cabeça dela, né? E no final é até difícil para ela respirar e dizer, agora eu acho que eu estou voltando a me identificar com a Cris, mulher que precisa ter uma vida mais tranquila porque os meus filhos estão ok, né? E aí a gente vê o sentimento da culpa mesmo, eu precisava fazer aquilo. Quais são os riscos, né, de nós mulheres, quando mamães, principalmente de primeira viagem, querer que aquilo seja tão perfeito que a gente pode, de repente, na perfeição, causar um acidente? Não sei. Como que a gente tem que pensar sobre isso, né? Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a perfeição não existe. Né? É uma busca por essa mulher perfeita, por essa mãe perfeita, que você nunca vai alcançar. E o quanto é importante você entender isso e saber que você dá o seu melhor todos os dias. Que você é a melhor mãe que você pode ser para o seu filho. É verdade. É verdade. E isso é saudável, né? E precisa delegar a função, né? E não querer abraçar o mundo. De pouquinho você vai resolver tudo. Você vai ser mãe, você vai conseguir dar conta de tudo. Mas tem que ir devagar e saber delegar, não só querer abraçar tudo. E respeitar, né? Respeitar esse tempo do corpo. Por exemplo, o corpo, quando as mulheres falam assim, mas até agora eu sinto dores e tal. Demora, Fá. Quanto tempo demora depois de um parto, por exemplo, para a mulher se restabelecer fisicamente também? Porque às vezes tem mulher que tem muita dor ainda. Como funciona? Depende muito do limiar de dor de cada mulher, né? Tem mulher que no primeiro, assim, passou 6 horas pós-parto, ela já tá caminhando, já tá andando, já foi no banheiro, já foi sozinha, já andou, já pegou o neném, já sentou. Tem mulher que demora, quer ficar na cama, tem medo de levantar. Isso vai depender de cada mulher. O que a gente orienta sempre é o quê? Principalmente nas primeiras 6 horas. Acabou, levanta, senta, com a ajuda da enfermagem, com a ajuda ali do parceiro, da mãe, né, de alguém.
vai caminhar até para poder evitar trombose, porque começa a plaqueta aumenta muito, o risco de trombose, então o sangue fica mais grosso, né, ali vamos dizer, a coagulação aumenta muito. Então precisa dar conta de parar o sangramento. Então com isso, se ela ficar muito tempo deitada, começa a aumentar o risco de trombose. Então a gente pede para realmente andar. E aí quando vai para casa, a gente fala, tem umas mais abusadinhas, que já querem andar, já querem ficar correndo, subir, descer a escada. E aí também não é assim, você tem que ter um meio termo, né? Mas, assim, a maioria delas, quando passa na primeira consulta, dentro de 7 a 10 dias, já estão bem, não sente mais dor. Algumas, no retorno, com 30 dias, ainda sente um pouquinho, mas já estão bem melhores. Então, normalmente, umas 2 semanas, em média. E para quem está em casa, o que a gente pode ficar atento para que a gente não deixe as mamães adoecerem? Bom, é muito importante que essas mães fiquem atentas, principalmente a rede de apoio, né? Entender um pouquinho por quê. A depressão, ela não é causada pela gravidez e pelo nascimento desse bebê. Normalmente, essa mulher já teve depressão, ela já tem um histórico de depressão, ela já teve um transtorno de ansiedade, um transtorno do pânico. Então, a depressão, ela é reincidente. Ela não é causada pela gravidez e pelo nascimento do bebê. Então, o quanto é importante, né, que esse parceiro, né, que o médico saiba desse histórico dessa paciente, para que a gente já possa, né, preparar essa paciente, né, essa mulher, para esse pós-nascimento do bebê. Sim. Muito legal isso que você falou, não é a causa, né? Não é a causa. Pelo contrário, olha, se você está gravidinha, né? É porque você merece estar gravidinha, né? Então fica bem que vai dar tudo certo, viu? Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, se quiser saber mais, a gente fala mais de bebês aqui. Foi muito legal esse fim de semana, eu encontrei com uma mocinha super novinha, linda. Ela tem gêmeas e ela falou que ela teve praticamente, né, as menininhas dela. Ela ficou grávida, acompanhando Santa Receita. Olha. E é muito gostoso porque ela falou que as nossas pautas ajudaram muito a tranquilizá-la, dizer que ia ficar tudo bem. Então você, mamãe, ó, o nosso beijo pra você, não se esqueça, mulher, você é muito forte, muito corajosa e você é muito abençoada, vai dar tudo certo. Ficou com dúvida? Manda mensagem pra gente, tá? Pra @famaiela, tá aparecendo aí pra você todos os dados. O telefone é o 12 97898 2699 e da Aline, @Aline Cardoso Psicóloga. O contato é o 11 99508 3468. Beijo pra vocês. Obrigada. Viu? Obrigada. Mulheres unidas, minha gente, são imparáveis, viu? Imparáveis. Chefe é com você. Isso aí, gente, coisa bonita, né?